Certo, para a gente iniciar, então a gente vai usar a tabela, né, de cadastro de itens mesmo. Então, na tabela de cadastro de itens, a nossa tabela é a OITM, como está aqui embaixo, né? Então a gente precisa colocar aqui no primeiro campo OITM, que seria a tabela, e dar um tab. O próprio gerador de consulta ele se encarrega em trazer os campos do banco de dados e do lado a descrição, para facilitar para a gente entender. Tá? É, é importante a gente saber que a primeira coluna é exatamente o nome que está no banco de dados. Ok? É assim que você vai encontrar quando a gente fizer as consultas de moda externa. Tá? Então, inclusive I maiúsculo, né, de item, e o C maiúsculo aqui também no item code, item name, né. Então, ele case sensitive que fala, ou seja, ele tem essa parte sensível em saber se letra maiúscula e minúscula, tá? Então, é importante que se mantenha essa ordem, porque apesar de no SQL Server, que é um banco de dados da Microsoft, ser não, ou melhor, ele ignorar essa parte, no SAP HANA, que é outra versão do banco de dados, onde o SAP Business também utiliza, ela já é totalmente sensitiva. Ele precisa que seja exatamente do jeito que está. Tá? Então, a primeira coluna é o campo do banco de dados e a segunda a descrição. Isso para facilitar para a gente. Então, basta eu dar um duplo clique aqui no campo que o selecionar ele já é preenchido. Então, a gente pode colocar mais de um campo, né? Pode ver que é só ir dando os cliques aqui, ele já vai preenchendo conforme a necessidade. Ele já preencheu para a gente também aqui o OITM. Então, essa estrutura aqui que ele está montando para a gente é o gerador que está montando para a gente. Né? Quando a gente executar, você vai ver como que vai ficar. Tá? Então, aqui, ó, primeiro quadro foi as colunas, o segundo quadro é a tabela, certo? Aqui para frente, daí seria o filtro. Por exemplo, eu vou fazer o filtro onde o item está ativo, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso dar um duplo clique aqui em cima para encontrar aqui, ó, o valid for. Então aqui eu cliquei dentro do quadro, dentro do duplo clique ele veio aqui para dentro. Ó, o ativo é valid for. Então, onde o valid for é igual para eu informar para eu fornecer uma informação onde vai ficar fixo, eu uso aspas simples dentro do quadro aqui para poder estar utilizando a informação dentro, tá? Para poder dizer que aquela informação é dessa forma. Então, por exemplo, aqui seria y. Então eu digo o y dentro de uma aspa simples, né, entre aspas simples, onde o valid for é igual a y. Então eu vou executar do jeito que está aqui. Tá? Vou executar. Então veja que ele trouxe para a gente, né, número do item, descrição e o nome estrangeiro. E onde, né, o item seja inativo. Por exemplo, eu vou pegar um item aqui e vou inativar, tá? Então, vou vir aqui, ó, deixar inativo, atualizar, ok? E eu vou executar de novo. É o primeiro item aqui, tá? É o A001. Então, executando novamente, ó, o A001 já não vem. Por quê? Porque ele está inativo. Ele está com outro status que não é esse daqui, tá? A gente pode colocar aqui também, ó, por exemplo, para a gente poder só enxergar essa informação, né, qual é o tipo. Então eu vou colocar aqui do lado valid for, aqui também nas colunas. Ó, eu executo de novo, ó, ele trouxe o valid for e a coluna trouxe para a gente aqui o ativo e é o y. Eu já sabia que era y, por isso eu coloquei.
Mas quando a gente não sabe, a gente precisa executar aí sem cláusulas, né? Só ter cuidado para a quantidade de dados que estão dentro do banco de dados, para que não sobrecarregue. Então, eu estou fazendo numa base de teste, né, para que não tenha problema nenhum, tá ok?